Umbanda é paz e amor, o mundo... Salve, salve família de Umbanda! Você que vem acompanhando aí no Instagram os meus relatos, né, contando de como eu era evangélico e me tornei umbandista. Hoje, a última parte, eu resolvi gravar essa última parte em vídeo para vocês. Só para recapitular um pouquinho como é que foi minha passagem pela igreja. Eu, desde pequeno, frequentava a igreja com a minha mãe, era só ela, meu pai não frequentava com a gente. E eu passei por muitas coisas dentro da igreja que me fizeram retroceder um pouquinho na minha fé. As questões de ter muita ênfase, né, no inferno, no diabo, e falar pouco de Deus, muita ênfase em oferta, dízimo, dinheiro, aquele leilão todo de fé. E isso tudo foi me afastando, né? E o afastamento culminou quando a gente teve um problema familiar, a separação dos meus pais, e a minha mãe ela foi retirada da função dela dentro da igreja, de obreira, e foi pro banco, como dizem na igreja. Aquilo para mim foi o fim ali de linha, de ligação com a igreja evangélica, porque eu esperava que a minha família fosse acolhida, que a minha mãe fosse acolhida, que alguém da igreja fosse nos ajudar, aconselhar, e foi totalmente o contrário, né? E aí o que aconteceu? Passou um tempo, um amigo me convidou a conhecer uma casa espírita. Eu fui com muito medo, com muito temor, né? Porque ainda tinha muito na minha cabeça aquela visão de espiritismo não é de Deus, o espiritismo é obra do mal. Mas como eu estava com muita ansiedade, passando por problemas emocionais muito, muito graves, muito sérios, com relação ao acontecido com a minha família, eu resolvi apostar e fui. E aí eu cheguei lá nessa casa, no Templo Espiritualista de Luz e Fraternidade, Caboclo Tupiara, que fica na Ilha do Governador. Vou até dar o endereço aqui, na Rua Nambi, número 12. Eu não sei se a casa continua lá, mas eu queria mandar um abraço, caso veja o vídeo, o senhor José Roberto, a esposa dele, Dona Cátia, que me receberam muito bem lá. Pela primeira vez que eu fui, eu participei de uma palestra. Eu não sabia como é que era. Achei muito interessante, porque nessa palestra ninguém pediu dinheiro, não falaram em demônio, não falaram em inferno. Falaram muito em Jesus e em Deus, e uma prece muito bonita, muito bacana. E aí, mesmo com muito medo, eu fui a segunda vez, já me sentindo mais confortável, e era um dia de passe. E aí eu não sabia como é que funcionava o passe, eu fechei os olhos, desculpa, e quando eu abri os olhos já tinha terminado, bebi água fluidificada, voltei para casa, e eu comecei a sentir uma paz dentro de mim que me fazia voltar toda semana ali naquela casa, né? Só que teve um dia que eu cheguei lá e o caboclo Tupiara ia estar em terra. E eu tive aquele medo, aquele temor. Peraí, não eram os caboclos que a igreja dizia que eram demônios disfarçados? Será que eu estou adorando ao demônio aqui? Mas eu mesmo assim fui, porque eu já estava me sentindo confortável. E eu cheguei lá, e eu lembro que eu sentei numa salinha separada, cantaram lá um ponto de chamada do Caboclo Tupiara, um ponto muito bonito até, e ele veio com muita tranquilidade, serenidade, amor, conversou comigo, me atendeu, viu as minhas dificuldades, as minhas necessidades, e aí eu comecei o tratamento da casa, e algum tempo depois eu fui convidado a participar da corrente mediúnica. Então, de evangélico que chega numa casa espírita com medo, a conhecer a doutrina, a ler, a estudar. Era uma casa que ela era uma mistura de kardecismo com umbanda. Estavam começando a umbanda ali com o Caboclo Tupiara, e eu trabalhava como médium no passe de cura, né? Fiquei lá por um tempo, foi muito bom, aprendi muito, foi uma experiência incrível. Lá eu tive a oportunidade da minha primeira incorporação com o Herê numa festa de criança que teve. Mas aí a vida da gente, ela dá voltas, né? E eu, por motivos profissionais, precisei mudar de cidade e de estado até. Fiquei fora um tempo do Rio de Janeiro, voltei e com toda aquela demanda do trabalho, muita pressão, o que aconteceu? Parei de frequentar qualquer lugar que tivesse ligação religiosa. Apesar da minha fé estar sempre comigo. Eu sempre recorri às minhas orações, até meu momento de falar com Deus, com o sagrado. E aí o que aconteceu, pessoal? Fiquei muito doente. Tive uma depressão muito séria. Fiquei trancado dentro de casa durante 6 meses, sem sair, sem ir na rua, sem olhar na janela. Eu achava que estava tudo perdido.
E aí eu me mudei para um bairro mais calmo, mais sossegado, mais tranquilo. E bem perto da casa onde eu me mudei, tem um centro kardecista que a gente começou a frequentar. E eu voltei a ter esse contato com a espiritualidade. Voltei às palestras, né, a ler o evangelho, a fazer o evangelho em casa, que é muito bacana, é muito importante. Independente se você é um bandista, kardecista, espiritualista, o culto no lar ele é muito bacana, ele é muito importante. E ali naquela casa a gente começou a fazer um trabalho também de caridade, de voluntariado, que é algo que sempre chamou minha atenção, né? Fazer algo pelo próximo. Eu nunca pensei em fazer algo só para mim. Tudo que eu fiz até hoje, eu sempre fiz pensando em mim e aquilo que eu estou fazendo, será que está fazendo bem a alguém? Né? Eu nunca tive esse egoísmo. E a gente, fazendo esse trabalho, a gente começou a visitar asilo, frequentar comunidades próximas, e aí a gente conhecia um terreiro de Umbanda. E a gente começou a frequentar esse terreiro de Umbanda, que é da linha da Umbanda do Caboclo Mirim, que é uma linha muito bonita também de trabalho da Umbanda. E lá eu aprendi a ter disciplina, a respeitar a hierarquia, a entender os preceitos e os conceitos da Umbanda. Porque até então, a Umbanda para mim era ir num terreiro, tomar um passe, ir em outro. Eu não tinha ainda pensado, né, investir o branco dentro da Umbanda. E aí nessa casa eu fui convidado, fiquei lá como cambono, depois como cerimonialista, mas a espiritualidade sempre prepara para a gente algo que vai nos ajudar a evoluir, a crescer como espírito, como pessoa. E um dia eu me sentindo incomodado com algumas coisas da minha vida, mentalizei no Pai Joaquim, que é o avô que trabalha comigo, né, que é um dos meus guias espirituais, e ele me mostrou uma casa muito especial, muito linda. E eu procurei o endereço na internet, e era aqui próximo de casa, e a gente foi lá para conhecer. Era um dia de gira de Exu. Ainda não tinha ido numa gira de Exu, propriamente dita, né? Então me preparei, assim, conversei um pouco com a espiritualidade e fomos para essa casa. E o caminho foi muito árduo até chegar lá. Embora olhando pelo mapa parecia que era tudo muito perto, quando a gente chegou lá, a gente não conseguia encontrar o endereço, estava dando a hora da gira começar, e eu sei que é importante chegar antes para você se conectar, respirar um pouco, e deu a hora da gira começar e a gente não encontrava o terreiro. A gente andava, foi de uma ponta a outra da rua e não encontrava. Mas a gente não desistiu, a gente continuou, até que a gente, perguntando para um, para outro, a gente chegou num local muito simples, mas logo ao entrar a gente sentiu algo diferente quando a gente entrou ali. E a gente sentou lá no fundo da assistência, já tinha começado a gira, e nós fomos recebidos pela mãe da casa, a mãe pequena, a mãe Michele. Ela chegou até nós, e perguntou se era a primeira vez, ela reconheceu que a gente nunca tinha ido lá, nos deu a fichinha, e ali eu tive o meu primeiro contato com o Senhor Tranca-Rus das Almas. Um espírito de luz, guardião, amigo, companheiro, que viu as minhas dificuldades, necessidades, e a gente começou a frequentar a casa. Eu lembro que nesse dia ele me deu um charuto que ele tinha usado durante o trabalho. Ele falou para mim: filho, você pode ir em outras casas. A casa que você se sente melhor, você pega esse toco de charuto e deixa na tronqueira dessa casa. E lembra de mim. E eu guardei aquele charuto comigo. E nessa mesma semana a gente foi convidado a ir de novo no terreiro porque ia ter um trabalho de apometria que a gente não conhecia. Embora eu tivesse lido, eu nunca tinha vivenciado. Participamos desse trabalho de apometria e no final a casa se chama Casa de Caridade Pai Joaquim de Angola. Nada é por acaso nessa vida. E aí, quando terminou o trabalho de apometria, a gente achou uma cena muito linda, que foi o vô, Pai Joaquim, abraçando os filhos da casa, os médios, e ele voltou para Aruanda e desincorporou do aparelho dele, abraçado com os médios. Aquela cena tocou muito o nosso coração. E eu olhei para o meu companheiro e ali a gente não precisou falar nada um para o outro. Peguei ali o charuto que estava guardado comigo, deixei na tronqueira da casa e foram passando-se os dias, a gente frequentando a casa. A nossa vida foi realmente melhorando porque a gente começou a se conhecer. Isso é o mais importante da Umbanda, é você se conhecer.
Porque não adianta você frequentar qualquer igreja, centro budista, centro espírita, kardecismo, umbanda, candomblé, se você não se conhecer. Porque você vai sempre colocar a culpa dos seus problemas nos outros. No mal, no inimigo, seja qual for o nome que você for usar. Sendo que lá a gente começou a entender que as nossas dificuldades, quem estava criando, éramos nós mesmos. Então ali começou a nossa reforma íntima. Ali começou o nosso encontro com o sagrado de uma maneira mais profunda. E quando a gente viu o nosso envolvimento com a casa, o amor, o carinho era tão grande, e a gente já estava ali já colocando branco, participando das atividades mediúnicas da casa. Hoje nós somos filhos da casa. Eu sou filho da casa. Vai fazer um ano, agora é dia 27 de novembro, semana que vem. Tenho muito amor e muito carinho. E nessa casa a gente não só faz o trabalho, né, a ritualística da Umbanda. A gente faz um trabalho de caridade, de ajudar as famílias no entorno. A casa é muito frequentada por crianças. Então é um ambiente familiar muito unido, é muito lindo. Os irmãos da casa, se um está com um problema, o outro sente, já liga ou manda mensagem. O próprio pai William e a mãe Michele são muito presentes na vida de cada filho. Houve um acontecimento na minha vida que eu me senti muito mal, passei mal em casa, e o pai William ele não estava no Rio nesse dia, ele estava em São Paulo. E aí ele chegaria de viagem nesse dia à noite. E pelo telefone, conversando com ele e com a mãe Michele, ele chegou de viagem, pegou o carro dele, ele mora bem distante da minha casa, né, até, e ele veio aqui ver como eu estava. Ali o meu coração foi tocado de uma maneira pela espiritualidade, pelo amor que ele demonstrou ter pelos filhos da casa, que ninguém nunca tinha tido por mim na igreja. Na igreja eu me sentia como um número. Eu era um envelope, eu era um membro. Estava ali no banco, fazia aquilo que o pastor dizia, não tinha um conhecimento, não podia ter até. Se eu questionava alguma coisa a alguém, eu era julgado, porque quem julga na igreja, infelizmente, é visto com maus olhos. E hoje na Umbanda eu vejo que não. Se a gente tem alguma dúvida, a gente busca conhecimento, pergunta. A gente tem aula de desenvolvimento, que é muito importante. Tanto o médio quanto a assistência conhecer a Umbanda. A Umbanda para as pessoas hoje ainda é vista num caráter muito de vou fazer o despacho para minha vida melhorar, ou vou falar com a Pombagira ou com o Exu para isso ou para aquilo. E a Umbanda não é isso, só isso, né? Claro que você tem o seu momento de conversar com a entidade, de fazer o seu agrado. Mas a Umbanda é muito autoconhecimento, é muito a sua ligação com o sagrado. E essa foi a minha história, de como é que eu me tornei umbandista, vindo de um meio evangélico, que infelizmente tem muita intolerância conosco, né, com todo o meio espírita, seja a Umbanda, o Candomblé, o Kardecismo, mas a gente está aqui para levantar a nossa bandeira também e respeitar todo mundo, porque o que importa não é o nome da religião que você carrega no seu peito. O que importa é o amor que você carrega no seu peito. E é isso que eu venho trazer aqui para vocês no meu Instagram todos os dias. O amor pela Umbanda, o amor aos guias, o respeito, e divulgar também o nosso trabalho de caridade, o nosso trabalho de autoconhecimento. E para você que não é umbandista, que é evangélico ou que é simpatizante, conhecer um pouquinho mais. Não ter só a visão de fora, e ter visão de alguém de dentro também. Assim como um dia eu estive dentro da igreja, e respeito quem está lá dentro, com certeza, porque hoje ainda a minha mãe ainda continua frequentando a mesma igreja, eu respeito a crença dela e ela está aprendendo a respeitar a minha crença. Hoje eu sou muito feliz, hoje eu visto a camisa da Umbanda, não só a camisa física, mas a camisa espiritual, que é o amor, que é a caridade e que é o respeito. A Umbanda é isso, a Umbanda é vida, é o ar que a gente respira. E é dessa forma que eu termino o vídeo, compartilhando com vocês o meu relato de aprendizado de caminhada que só está começando. Eu tenho muito, muito que aprender ainda. É o primeiro degrau de muitos ainda. Espero compartilhar com vocês através